Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado aí, compartilhando aí os vídeos e também ativando o sininho, dando seu like aí. Muito obrigado, hein? Para início da nossa lição de hoje e estudo da Bíblia, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos as bênçãos recebidas e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém! Bom, o tema de hoje é o propósito do dízimo, né? Qual é o texto que a gente está querendo decorar aí essa semana, que é a intenção nossa de decorar, né? Vamos ver se a gente consegue. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponho-me à prova. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu não lhes abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3, versículo 10. Olha aí, Deus aí para fazer uma promessa para você. Basta você acreditar. Então, qual é o propósito do dízimo? O que Deus propõe que seja feito com o dízimo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é isso, né? E nós temos conversado na última lição qual era a importância do dízimo e qual era a minha parte com referência ao dízimo, que eu deveria fazer. Mas Deus tem um propósito para o dízimo, né? Visto que Deus é dono de tudo, está lá em Salmos 24, versículo 1, ele obviamente não precisa do seu dinheiro ou do meu dinheiro. Mas Deus confia em você, né, que somos seus filhos, fazemos parte da sua família, a sua obra. Em cuidar na pregação do evangelho e auxiliar aquelas pessoas que tanto necessitam da ajuda de outras pessoas. E você sabe, né, que nesse mundo sempre alguém está precisando de ajuda ou de um ou de outro. Se você não ajudar, alguém vai ajudar, né? Bom, era trabalho dos levitas cuidar dos trabalhos da tenda do encontro. Quais eram os trabalhos? Cuidar, quando fala cuidar, é cuidar de tudo, de limpeza, da ordem, e além disso, de cuidar também do sacrifício, né? E era um decreto perpétuo, não era só para aquele momento, era perpétuo. Nós sabemos que todo sacerdote, né, quando ele já ia deixando o seu ministério, o seu trabalho no santuário, o seu primogênito ocupava o seu lugar, sempre o primogênito. Não era todos os filhos dos levitas que eram sacerdote, não. Era o primogênito, né? Então era um concerto perpétuo que Deus tinha feito, um pacto perpétuo com os descendentes de Levi, né? E para isso não teriam herança. Dizer, eles não passariam nada de pai para filho, não teriam herança, porque viveriam do dízimo, né? Eles viveriam daquilo que fosse levado ao santuário. E os filhos de Levi também não tendo a herança, mas deveriam também devolver o dízimo. Então, não é porque eu fazia parte da liderança ali que cuidava do santuário que eu não precisava devolver o dízimo. Não, eu também devolvi o dízimo. Por quê? O dízimo que o santuário recebia, eu vivia dele, eu era abençoado, então eu também dizimava dessas bênçãos que eu recebia, se eu fosse um sacerdote, um descendente de Levi, né? Bom, então eles exerciam esse trabalho ao ministrar na tenda da congregação, então eles recebiam por viver ali, mas não um salário, mas viviam do dízimo, de parte do dízimo. E dessa parte desse dízimo ele também tirava o dízimo, né? Mas tinha outras coisas, não era só cuidar do santuário, porque eles receberam também terras, né? E nessas terras, algumas áreas eram destinadas às pessoas com problemas de saúde, na qual o santuário sustentava, entendeu? Lembra lá dos leprosos, da cidade dos leprosos? Quem cuidava dessa cidade, pessoas com problemas de saúde? Era o santuário, né? Então o povo juntava, por exemplo, havia várias famílias. Então se alguém pegasse ali lepra ou alguma doença contagiosa, era levada para essa cidade de refúgio. E lá eles ficavam lá em tratamento e quem cuidava? O templo.
os levitas. Era obrigação, eram um dos deveres deles, de fazerem isso, cuidar das pessoas com necessidade. Então, vamos lá, continuando. E os filhos de Levi, tendo dado todos os dízimos na herança pelo ministério que exerceram, ao ministrar na tenda da congregação, cuidavam da cidade de refúgio e terras e plantações, e também devolviam os seus dízimos. Está lá em Números 18, 21 e 24. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, eu não tirei da minha cabeça, de lugar, não. Está lá em Números 18, de 21 a 24. E Levítico reafirma, porque tudo é do Senhor. Levítico 27, versículo 30. Tudo é do Senhor, entendeu? Então os levitas, os descendentes de Levi, eles cuidavam do que era do Senhor. As pessoas que estavam ali com problema eram filhos do Senhor. Então eles tinham por obrigação não deixar essas pessoas passarem fome, morrer em necessidade naquela época, né? Porque as pessoas se afastavam, né? As famílias pegavam os seus doentes e deixavam para morrer naquela época. Infelizmente era assim. Porque às vezes não dava nem para sustentar a elas mesmas, né? E ter mais uma pessoa com problema em casa era um gasto a mais. E naquele lugar onde só existia seca e essas coisas, e várias outras intempéries do tempo, era difícil conseguir o alimento. Nós passamos por dificuldades agora, contando da pandemia. Quantas pessoas, né? Sem falar no caso doença, mas quantas pessoas não perderam o emprego, não ficaram sem renda? E se não fosse uma fonte de renda, uma ajuda de alguém, ou do próprio governo, ou da igreja, muitas pessoas teriam passado necessidade, né? Até fome no caso, né? Então, por isso que é importante nós hoje dividirmos, levarmos até a igreja ali. A função desse dízimo é realmente para ajudar na pregação do evangelho e ajudar quem necessita. O dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer uma relação de confiança com Deus. Então, quando eu vou fazer a minha adoração a Deus, vou até o local e entrego lá a minha oferta, o meu dízimo, eu estou adorando a Deus e é uma relação que eu tenho direta com Deus, de reconhecimento pelo que Ele fez comigo, né? E pelo que Deus é, porque Ele é criador de tudo. Ele não precisa. Gente, se você parar para pensar, Deus precisa do nosso dinheiro, se Ele é o dono da prata e do ouro? Não precisa, mas é uma maneira de me colocar à disposição de outras pessoas. É uma maneira de colocar no meu coração o interesse de me preocupar com o meu semelhante, né? O dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer essa relação com Deus e com os outros, né, através do dízimo e oferta, não uma relação diretamente, né, mas eu estou sabendo que eu estou ajudando alguém, que aquela oferta, aquele dízimo está indo destinado para algum lugar em pró de alguém e em pró da pregação do evangelho. Pense, por exemplo, nos finais dos tempos, quando os fiéis não puderem comprar ou vender, conforme foi descrito em Apocalipse 13 e 14. Ter desenvolvido uma confiança em Deus, em suas providências, nesta hora tão crucial para todos nós, é ter aprendido a confiar em Deus, né? Independente da nossa situação, se ela está confortável ou não. Nós vamos ver como foi bom ter confiado em Deus. Ou se nós estamos precisando de ajuda, ou se estamos ajudando ao outro. Como foi bom ter confiado em Deus. Se hoje temos condições de ajudar aos outros e ajudar a sustentar a obra de Deus com nossas ofertas, é Deus que está te abençoando. A gente não pode esquecer disso. Jamais. E Deus pede, faça a prova de mim. Olha que Deus pede, faça a prova de mim. Prove a Deus, vai lá. A partir de hoje eu vou devolver o dízimo, vou ser uma pessoa ofertante, vou ajudar quem precisa. É dando que se recebe, né? É dando que se recebe. Não é acumulando que eu me recebo. Acumular talvez aumenta os cifrões na minha conta bancária, mas não aumenta